Eduardo Bolsonaro será julgado amanhã pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, acusado pelo Ministério Público do crime de coação de lá dos Estados Unidos, ele ter atrapalhado o andamento do processo contra seu pai Jair Bolsonaro e outros oficiais, generais, outros militares do crime de tentativa de golpe de Estado, que essa mesma primeira turma condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de cadeia e todos esses seus auxiliares, o primeiro escalão do governo Bolsonaro, lembrando, foi o chefe apontado como chefe dessa organização criminosa. É o que você vai ver no jornal do My News desta segunda-feira, 15 de junho, e também uma matéria sobre a deputada Luísa Erundina, que depois de 7 mandatos aqui na Câmara dos Deputados está voltando para São Paulo, vai se candidatar a uma vaga a deputada estadual. Ela disse que está cansada do Congresso, que o Congresso está muito longe do povo e quer voltar para São Paulo, cidade que ela administrou como prefeita lá em 1989. São os temas que você vai ver no jornal do My News desta segunda-feira, 5 e rodar a nossa vinheta. Eduardo Bolsonaro será julgado amanhã pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, acusado pelo Ministério Público do crime de coação, de ter tentado atrapalhar o julgamento daquela acusação da tentativa de golpe de Estado, na qual Jair Bolsonaro foi apontado como líder da organização e condenado a mais de 27 anos de cadeia, hoje cumpre prisão domiciliar. Mesma condenação que atingiu mais de 20 dos seus auxiliares, entre os quais generais como Braga Neto, o general Heleno, o general Paulo Sérgio e vários outros oficiais. O Ministério Público, a Procuradoria, acusa Eduardo de ter coagido, de ter pressionado, inclusive autoridades americanas, e tentado que elas interferissem. A gente viu manifestações do presidente Trump em relação a isso, acusações contra Alexandre de Moraes, a lei Magnitsky, que teria afetado Alexandre de Moraes. A gente vai mostrar 2 vídeos aqui. Em agosto, no final de agosto do ano passado, no Congresso Nacional, eu presenciei e filmei uma reunião do Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos com a bancada do PL. Isso foi no final de agosto. O pai dele estava prestes a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a condenação do Jair Bolsonaro se deu no dia 11 de setembro. Então, no dia 27 de agosto, o Eduardo Bolsonaro se reuniu com a bancada e fez ameaças aos ministros da primeira turma. Ele disse que todos aqueles que apoiassem Alexandre de Moraes, da primeira turma, que se enveredassem pelo mesmo caminho, palavras do Eduardo, correriam risco também de ser sancionados pelo governo dos Estados Unidos. Ele disse para toda a bancada do PL, que o cultuou ali, e a gente acompanhou, a gente deu até uma matéria no My News um ano passado sobre esse assunto, matéria que vocês podem acompanhar no site, então a gente está passando aqui também, mas eu vou pedir de imediato para o Ítalo rodar o trecho dessa fala do Eduardo Bolsonaro ameaçando, uma ameaça a Alexandre de Moraes e aos ministros do Supremo. Pode falar, Eduardo. Então, por vezes eu encontro com brasileiros por aqui e às vezes as pessoas até se emocionam, pedem para não desistir, etc. Eu sempre falo, não tem como desistir não, pessoal, só para frente, podem contar comigo, tá? A gente já aceitou o desafio, o Alexandre de Moraes não tem mais como dobrar a aposta, acabaram as fichas dele, o que ele vai fazer? Né? Ele agora está tentando botar até policial federal dentro da casa do meu pai. Outro trecho que eu gravei do Eduardo Bolsonaro foi quando ele falou que todas as fichas de Alexandre de Moraes acabaram e que ele é um violador dos direitos humanos e fez todo aquele discurso que a gente conhece. Enfim, mal sabia ele que hoje ele estaria, pouco menos de um ano depois, por todas essas falas e acusações dele, ele estaria sentado no banco dos réus, vamos dizer assim, podendo ser condenado pela primeira turma, inclusive perdendo, sabe lá, a extensão dessa condenação e perdendo direitos políticos dele, ele que já perdeu o mandato de deputado. Eu vou pedir para o Ítalo, então, rodar essa fala do Eduardo Bolsonaro nessa reunião com a bancada, no que ele faz que todas as fichas, que ele fala que todas as fichas de Alexandre de Moraes acabaram. Isso ano passado, o que se mostrou equivocado. Alexandre de Moraes conduziu o julgamento, foi o relator e foi acompanhado pela maioria dos ministros na condenação de todos os acusados, hoje condenados e cumprindo pena. Ítalo, roda, por favor, para a gente esse segundo trecho da fala de Eduardo Bolsonaro. A gente já aceitou o desafio, o Alexandre de Moraes não tem mais como dobrar a aposta, acabaram as fichas dele, o que ele vai fazer? Né?
Ele agora está tentando botar até policial federal dentro da casa do meu pai, o que fica ainda mais notório a qualidade dele, né, o caráter dele de violador de direitos humanos. Mudando completamente de assunto, eu queria falar um pouco aqui da deputada Luísa Erundina. Ela está deixando a Câmara dos Deputados depois de 7 mandatos. Ela decidiu voltar para São Paulo. Erundina vai ser candidata a deputada estadual, ela é deputada federal, eleita pelo PSOL, e ela vai disputar uma vaga para deputada estadual. Conversei com ela semana passada aqui em Brasília, numa sessão solene em homenagem às assistentes sociais, profissão abraçada, né? Profissão de ofício da Luísa Erundina, que se elegeu prefeita em 1989, quem não se lembra da vitória dela logo na redemocratização. Uma mulher eleita prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, depois teve a Marta Suplicy, enfim. Nessa conversa com a Luísa Erundina, ela falou as razões que ela está voltando para São Paulo, que ela está cansada do Congresso, o Congresso está muito longe do povo, que ela quer voltar e estar a mais próxima do povo de São Paulo. Nas declarações dela, ela disse que o povo se afastou do Congresso Nacional e que é uma pena e que aqui se perde muito tempo. Aqui em Brasília, no Congresso, que ela quer ter de volta o calor do povo que nos orienta. Eu vou pedir para o Ítalo, então, rodar essa primeira fala da ex-prefeita e deputada federal Luísa Erundina, por favor. Ítalo, roda pra gente. Olha, é que o povo se afastou dessa casa, né? Não há democracia plena, estável, se o povo não exerce o poder. Ele é o soberano numa sociedade. Por isso, eu vou ficar lá em São Paulo, porque aqui a gente perde muito tempo, e lá a gente está mais perto do povo, né? Primeiro, a gente tem o calor que eles nos dão. Segundo, ele nos orienta sobre aquilo que deve ser o melhor para o país. Então, quanto mais o povo participa, mobiliza, controla, então mais forte é a democracia e, consequentemente, os espaços de representação são mais legítimos, mais qualificados e mais comprometidos. Então, um sinal de que a política no Brasil está em crise. E para ela se recuperar, a gente tem que trazer de novo o poder popular. Ajudar o povo a se construir como poder, como força, para mudar a realidade. Só o povo é que muda, aí não muda coisa nenhuma. Mesmo quando você consegue aprovar, a gente conseguiu aprovar leis interessantes, mas não acontece nada. E não se aplica a lei, não tem a política correspondente, não tem o povo cobrando para aplicar a lei. Outra aspas que eu peguei, declaração que eu peguei da Erundina, foi referente a um episódio que ela ocupou a mesa quando o Rodrigo Maia era presidente. Ela foi em função de um protesto das mulheres, ela liderou um movimento de ocupação da mesa da Câmara. Perguntei para ela sobre isso, se foi um momento importante. Ela disse que sim, e que ela falou que se na política a defesa da democracia pressupõe esses gestos, a palavra dela foi gestos ousados, e que considera legítimo, pressupõe esses gestos ousados. E ela disse também que foi muito perseguida pela ditadura, e que nessa defesa da democracia e no enfrentamento à ditadura ela apanhou, mas também bateu na polícia. Vamos ver esse trecho dessa fala da Luísa Erundina, por favor. Ítalo, roda pra gente. Eu já ocupei a mesa uma vez, mas era por outras razões, né? Então, era porque a gente queria a verdade e a coisa certa, né? E é legítimo. Acho que a democracia supõe gestos ousados, corajosos, né? Sem isso você não avança. Não é legítimo, legítimo mesmo. Qualquer que seja a condição que se use para fazer isso, né? Eu fiz isso a minha vida toda. Apanhei de polícia, bati em polícia. É assim que a gente muda a realidade, né? Verdade. Na época da ditadura, eu apanhei da ditadura. Como é a legislatura? Eu vim para São Paulo, eu não queria vir para São Paulo. Eu queria ter ficado na Paraíba, mas não consegui. A ditadura não me deixou. Antes de encerrar o jornal, só queria falar rapidamente dessa questão do acordo, né, mudando um terceiro assunto diverso, do acordo anunciado entre os Estados Unidos e o Irã para a suspensão da guerra, para o fim da guerra, o que é uma notícia boa e importante para o mundo inteiro, não só para os agentes principais ali da região do Golfo Pérsico, que vem sentindo, inclusive, os ataques do próprio Irã, né, que retaliavam em cima desses países. Donald Trump, a eleição americana está chegando em novembro, e ele sabe que o prestígio dele não vai nada bem, e tratou logo de resolver
esse impasse. O Estreito de Hormuz vai ser aberto em alguns dias, na sexta-feira será assinado esse acordo. Para o Brasil também será muito importante, também como o próprio mundo vai reduzir o preço do petróleo, no combustível de todos os países, já que teve uma queda considerável só com o próprio anúncio, e que agora vai mudar essa geopolítica internacional. Esse acordo, importante dizer, inclui o fim dos ataques de Israel ao Líbano e a desocupação do sul do Líbano por Israel, que argumenta que ele é atacado pelo Hezbollah e que só depois ele contra-ataca. E o Israel, nesse momento, não dá manifestação de atendimento a esse combinado do acordo entre Estados Unidos e Irã. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse encontro. O presidente Lula chegou para a reunião do G7 na Europa. Não se sabe se vai acontecer esse encontro com o Trump, não se sabe se o Trump vai lá. É importante para o presidente Lula para discutir essa questão do tarifaço, essa ameaça do tarifaço aqui contra o Brasil. Gente, é isso, encerra o Jornal do My News de hoje, agradecendo a todo mundo, e amanhã a gente está aqui de volta. Um grande abraço.